Várzea da Ema, pequeno povoado na fíbria do Raso da Catarina, era o alvo principal da fúria de Lampião em face do vínculo dos moradores com o Coronel Petro, proprietário de muitas terras da região. Temendo um ataque dos cangaceiros, o cabo Raimundo Batista tinha combinado com o comerciante César Alves a escavação de umas trincheiras nas vias de acesso ao povoado. O cabo só contava com 6 soldados. O comerciante prometera arranjar voluntários para ajudar. Faltava apenas decidir onde seria cavada as ditas trincheiras. Os moradores da Várzea da Ema conheceram o fim do mundo no dia 8 de maio de 1931. Ângelo Roque, ao contar a Estácio de Lima o episódio da Várzea da Ema, resume-o em poucas palavras, falando apenas de coisas banais. Acharam dinheiro até escondido debaixo dos tijolos dos pisos das casas e tomaram de um rapaz uma pistola que teria pertencido ao Coronel Petro, concluindo que não foi preciso haver morte na Várzea da Ema, mas houve outros fatos. Naquela manhã, os cangaceiros haviam prendido um empregado de Petro chamado João Devagar, vaqueiro da fazenda Santa Maria. Tomaram sua pistola e o levaram amarrado no rabo de um cavalo até a fazenda Ipueiras Cavada, onde o castraram e depois mataram. Chegaram à Várzea da Ema pela travessia do Riacho Grande. O cabo Raimundo Batista, chefe do destacamento local, natural de Formosa do Rio Preto, era um homem metódico. Costumava fazer as mesmas coisas todos os dias, sempre às mesmas horas. Naquele dia fatídico, o cabo deixou 2 soldados no quartel e saiu com outros 4 para uma das costumeiras rondas. Era 4 rondas por dia, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Por volta das 10 horas, escutou-se um tropel de cavalos e em seguida tiros. Um morador gritou: "É Lampião!" E os que o escutaram repetiam como eco: "É Lampião!" Só se via gente correndo para os matos, uns na direção do cemitério, outros pelo lado da igreja. Muitos corriam só por verem os outros correndo, sem saber o que estava acontecendo. Ao perceber que o povoado estava sendo atacado pelos cangaceiros, o cabo Raimundo gritou para os seus comandados: "Vamos pro quartel! Vamos pro quartel!" "Não dá, cabo", disse um deles, correndo para a casa de Tomazinho, no que foi seguido pelos outros, inclusive o cabo. César Alves estava em seu armazém, desembalando umas mercadorias, quando viu o alvoroço e os gritos. Largou tudo como estava e correu para casa no outro lado da rua, a fim de proteger a família. César era o homem mais importante do povoado. Em 1928, o seu amigo e compadre Petro estivera certa noite em sua casa com uns homens vestidos de cangaceiro. Petro começou dizendo que era uma força da polícia pernambucana, mas depois explicou que falara assim para o compadre não se assustar e revelou que aquele era o bando do capitão Virgulino Ferreira, o Lampião, recomendando: "Compadre César, trate o capitão Virgulino como se fosse eu. Ele vem em missão de paz." Naquela noite de agosto de 1928, a mulher de César, Dona Canário, prepararam um jantar para os estranhos visitantes, que sem tirar os chapéus e sem se desgrudar dos rifles, se empanturraram de carne de galinha, arroz e farofa. Como sobremesa, foi servido doce de goiaba da marca Pesqueira. Lampião elogiou a comida, agradeceu a dona da casa e as mulheres que tinham ajudado a preparar o jantar. Descontraído e afável, disse que esperava contar com César como mais um de seus amigos. Quem respondeu foi Pedro: "Com certeza, capitão. Se eu não puder contar com César, não trazia o senhor na casa dele." Porém, isso tinha sido há quase 3 anos atrás, e muita coisa havia acontecido desde então. Lampião agora era inimigo de Petro, e por extensão era também inimigo dos amigos de Petro. Para completar,
Um sobrinho da mulher de César, chamado Enoque Canário, entrara na volante do tenente Arsênio e já era cabo comissionado. Com toda certeza, Lampião sabia disso. Enfim, César percebeu que estava em apuros. E havia mais. Se de um lado Lampião o tinha na condição de inimigo, por outro lado, era tido pela polícia como coiteiro. Dias atrás, César foi cumprimentar o tenente Douradinho e este cuspiu-lhe na mão, dizendo que não apertava a mão de um traidor. Essas coisas passaram em sua cabeça naquele momento de aflição, enquanto corria do armazém para sua casa. Quando chegou em casa, já encontrou Dona Ana na porta com o rifle. Pela fresta de uma janela, César correu o olho pela rua. Eram muitos cangaceiros. Uns estavam vindo justamente na direção de sua casa e outros estavam atirando na casa de Tomazinho. Escutou uma voz, certamente de Lampião. César, filho de uma égua, corno sem vergonha, você hoje vai se acertar comigo. Seguiu-se um tiroteio cerrado contra a casa. No instante, já havia vários furos nas portas e nas janelas. Parece que queriam pôr as paredes abaixo. Pela frecha da janela, César disparava o rifle e Dona Ana de junto, passando-lhe os cartuchos. Porém, não conseguia acertar os tiros, pois os cangaceiros não paravam. Corriam, pulavam, sempre avançando. Ao ver que ia morrer, César mandou Dona Ana esconder o rifle debaixo de um baú e fugiu pela porta dos fundos. O cabo Raimundo e 4 soldados tinham se escondido na casa de Tomazinho, que tinha fugido com a família. Os cangaceiros, mais de 40, viram tudo de longe. Enquanto uns atiravam na casa de César, outros se concentravam na casa de Tomazinho, atacando-o pela frente e pelos fundos. Sabendo que se fosse capturados seriam mortos, o cabo disse aos soldados: quem quiser pode fugir. 2 soldados fugiram logo. Após pequena resistência, o cabo percebeu que estavam tocando fogo da casa. Ou fugiam ou seriam assados vivos. Então chamou os outros 2 comandados e combinou: vocês se preparem. Vou contar até 3. Quando eu disser 3, vamos embora. 1, 2, 3. No desespero, os 3 passaram a um só tempo pela porta dos fundos. O soldado Jacinto não correu 10 metros. Foi abatido com um tiro no pescoço. O cabo Raimundo sentiu a estremeção. Pensou que tinha morrido. Embrenhou-se na caatinga. Só depois vindo a perceber que tinha escapado por milagre. O estremeção que sentira tinha sido uma bala que acertara a coronha de seu fuzil. Por pouco não era um homem morto. A mesma sorte não teve o soldado Zé Luiz, que ao ver o companheiro ser abatido, se acovardou, correu de volta para a casa de Tomazinho e escondeu-se debaixo de uma cama, esperando não ser encontrado. Transido de medo, viu os pés calçados de alpercatas de couro, sujas de poeira, vindo em sua direção. O cangaceiro parou, abaixou-se, olhou debaixo da cama. O pobre soldado encolheu-se todo, morreu um pouco só de ver a cara feia, emoldurada pelo chapelão de aba virada, que não conseguia encobrir os cabelos compridos. O cangaceiro arreganhou os dentes num sorriso de felicidade e vitória. Sai daí, macaco, filho de uma égua, disse, encostando o punhal na garganta do soldado. O soldado arrastou-se de debaixo da cama, tremendo. Ia levantando-se quando recebeu uma coronhada. Caiu de volta ao chão. O cangaceiro arrastou-o para fora do quarto, anunciando para os companheiros: tá aqui um macaco, filho de uma égua. Levaram-no a Lampião para saber o que deveria ser feito. O capitão sentenciou: sangra esse corno. A cangaceirada gritou feliz:
Sangra, sangra, sangra! O cangaceiro enfiou o punhal no pescoço do soldado, que soltou um berro e ficou se batendo no chão. O bandido estava limpando o punhal, retirando o excesso de sangue para não sujar a bainha, quando viu uma mulher correndo em sua direção, gritando desesperada. Era Felizmina, a Miné, a mulher do soldado que vinha em socorro do seu homem. Um cabra agarrou-a pela cintura. Me larga, cão dos infernos! Gritou ela, esperneando-se e chutando as pernas do cangaceiro que estava a segurar. Me larga! Vocês mataram meu marido, seus desgraçados! Arrastaram-na até o barracão da feira, onde Calais e outros cangaceiros acompanhavam a cena. Anunciaram a novidade. Calais, essa aqui é a mulher do macaco. Ferra essa peste. Outro cangaceiro insultou-a. Puta desgraçada, cê só pode mesmo é ser mulher de macaco. E aí, Calais, vai fazer o que com ela? Calais disse, deixe comigo, esquente aí esse ferro. Entregou o ferro a Arvoredo. A mulher tentou fugir, mas foi agarrada brutalmente e jogada ao chão. O ferro foi aquecido nas labaredas da casa de Tomazinho, cujo oitão já ameaçava desabar. Seguraram a mulher pelos cabelos, enquanto ela sacudia as pernas em desespero. Um cangaceiro pisou na barriga dela, imobilizando-a. Calais aplicou o ferro com perícia e firmeza, deixando a marca fumacenta de um X do lado esquerdo do rosto da pobre moça. Espalhou-se no ar o cheiro de carne assada. Os que tinham fugido para os matos escutaram os gritos de dor. Um garoto, por inocência, foi olhar de perto. Calais aproveitou o ferro ainda quente e sapecou a face do menino, dizendo: toma aí, pestinha, para deixar de ser curioso. Dona Canário estava com duas sobrinhas. Assim que o marido escapuliu pelos fundos da casa, ela escondeu o fuzil, as joias e o dinheiro. E foi então que arrombaram a porta. Lampião entrou junto com o Corisco, seguidos por 4 cabras. Lampião perguntou a Dona Ana: cadê César? Fugiu? A mulher, assustada, as mãos fechadas segurando o queixo, balançou a cabeça em sinal de afirmativa. Um dos cangaceiros aproximou-se das moças, mas Lampião puxou-o pelo braço, repreendendo. O que foi que eu disse? Não se bola em moça nem em menino. A um sinal de Lampião, os cangaceiros pegaram seus punhais e começaram a perguntar à dona da casa pelo ouro e pelo dinheiro. Dona Ana disse que tinha escondido tudo no quarto. Foi mostrar onde. Os cangaceiros apanharam os objetos e o dinheiro e perguntaram onde estava o resto. Tudo que a gente tem de ouro e dinheiro tá aí, assegurou Dona Ana. Deixa de ser mentirosa, sua peste, disse um cangaceiro, beliscando-lhe o braço com a ponta do punhal. Lampião e Corisco saíram, levando as joias e os dinheiros. As sobrinhas de Dona Ana aproveitaram o descuido dos cangaceiros e correram pelos fundos da casa. Ganharam os matos. 2 cangaceiros continuaram com Dona Ana, considerando que ela tinha mais coisas escondidas. Um segurava Dona Ana pelos cabelos, enquanto o outro cutucava o seu braço com um punhal. Logo começou a sair sangue, pois o cangaceiro passou da simples ameaça à agressão real, furando-a com a ponta do punhal, exigindo que ela dissesse onde estava o resto do dinheiro. A senhora é valente, hein? Zombou o agressor. Eu já disse, tudo o que tinha eu entreguei. Voltou a assegurar a Dona Ana. Essa peste não deve ter mais nada. Se tivesse, ela falava, disse o outro cabra. Os cangaceiros saquearam as casas, onde encontraram comida, trouxeram as panelas para a calçada e ali comeram e beberam. O armazém de César foi arrasado.
O que não lhes interessava foi jogado no meio da rua. Só ficou intacta a igreja. 3 soldados tinham sido mortos. Além dos 2 que faziam a ronda com o cabo, também foi morto um dos que montavam guarda no quartel. Pouco depois do meio-dia, os cangaceiros saíram tranquilamente pelo lado da igreja, a caminho de Formosa. Adiante encontraram um homem. Lampião, que ia na frente, perguntou: "Quem é você?" "João Alves", respondeu o homem. "Você é parente de César?" "Irmão de pai e mãe." Lampião esporou o cavalo e seguiu em frente, dando a ordem por cima do ombro: "Matem esse cabra." Os bandidos mataram-no a punhaladas para economizar a munição. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.